Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, santo é o teu nome. Mestre, não é por nada não, mas por que estamos aqui olhando esse lenhador tentar cortar essa árvore? Você... Bota isso. Certo? Bota com isso, por favor. 3. Vamos no básico. Fala mais alto que eu não estou ouvindo. 3, 2, 1, Mestre, não é por nada não, mas por que estamos aqui olhando esse lenhador tentar cortar essa árvore? Você está me contrariando, aprendiz insolente? Não, senhor, mestre. Estamos esperando uma brecha. E eu já encontrei. Brecha? Qual, mestre? Ele já foi o melhor lenhador da cidade. O melhor? Ele já está aí há mais de 1 hora. No passado, ele derrubava essa mesma árvore em 10 minutos. O que mudou? Ele envelheceu. Ficou mais fraco. Negativo. Ele está igual. Mas quanto mais ele insiste, mais ele se cansa. Ele bate, insiste, se esforça, mas não para afiar o machado. Na vida espiritual dele é igual. Mas o que isso tem a ver com a vida espiritual dele? Não só dele, de muitos. Muitos não param, não se renovam, não buscam forças daquele que dizem servir. Não entendi, mestre. Mas nós não lutamos para eles pararem de fazer a obra do de branco? Até convencemos eles a pararem para cuidarem de si, quando no fundo buscam os próprios interesses. Quando eu falo parar, não é parar de fazer a obra, é não separar tempo para se afiar. Estão mais cegos que esse machado velho. Nunca tem tempo para o que é realmente importante. Não vão a Deus para se curar. Esquecem quem os fortaleceu no começo, quando todos os dias se afiavam. Na leitura da palavra, na busca ao de branco, no jejum. Eu odeio os que se afiam diariamente. Entendi, mestre. Fico com raiva quando eles acordam mais cedo ou dormem mais tarde para afiar a fé deles. Não gosto nem de lembrar disso. Mas esse aí, daqui a pouco se cansa. Muitos estão igual, fazem a obra de Deus sem separarem o seu tempo para Deus. E assim como ele, mestre, muitos desistem, viram as costas e vão embora. Ele acha que o problema é a árvore. E para você, o problema é a árvore. Glória a Deus. Que a graça e a paz seja com cada um de vocês, amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, é um motivo de muita alegria nós estarmos aqui nesta noite, podendo estar neste culto de Conectados com Cristo. Sei que se você fica até no final deste culto, você não vai sair da mesma forma que você entrou. Você viu que a pregação hoje ela começa de uma forma diferente, o culto de hoje, em nome de Jesus, eu creio que foi diferente. Pode ser dessa também. Obrigado. E é importante a gente. Eu não estou falando de diversificação de ambiente, pelo contrário. Eu estou falando de não cair na mesma rotina. O que eu quero dizer para você hoje está. Deixa eu pegar o meu livrinho aqui, que eu subi sem ver. Eu disse aos irmãos, no domingo passado,
que seria importante todos nós lermos não somente a Bíblia, não afiarmos o nosso machado, como diz este vídeo, somente ao ler a Bíblia, mas com jejum, oração e dedicação. A dedicação no reino de Deus, ela vem se espalhando de uma forma ampla, como exemplo, uma leitura de um livro bem baseado na Bíblia, a faceta de uma reunião, e como outros exemplos que eu posso trazer, como alguns encontros, algumas pregações que vão nos trazer certas estruturas dentro da palavra do Senhor. Eu disse também que os irmãos não me veriam mais subir neste altar sem sequer um livrinho do meu lado, companheiro. Isso eu não digo por grandeza e muito menos para me aparecer. Eu digo como todo pregador deve ler e continuar lendo. É importante a gente entender um pouco mais da palavra do Senhor Jesus, não somente como a Bíblia nos diz que é aquilo, mas entender o porquê a Bíblia diz, em qual situação a Bíblia está dizendo e em qual momento da história aquele povo que recebe aquela palavra estava. Por isso hoje, nesta noite, nós iremos ler. Esther, você pode colocar para nós, em nome do Senhor Jesus, fazendo-me um favor, Eclesiastes capítulo 10, versículo 10. Você que trouxe a sua Bíblia, não fique em comodismo, possa abrir a sua Bíblia conosco e ler em Eclesiastes capítulo 10, versículo 10. E eu vou te dizer, eu não estou no comodismo, porque eu não sei aonde foi parar na Bíblia. Pensei que pudesse estar aqui na igreja, mas não estava. Eu creio que esteja aí entre algum dos carros aí, um dos dois. Aquele lá não estava, então estava de lá de casa. Eclesiastes capítulo 10, versículo 10, maravilha, já está aqui para nós iremos ler a palavra do Senhor Jesus. Lembrando que essa Bíblia aqui é a King James, tá? Se o machado perder o corte e não for afiado, será preciso golpear com muito mais força, ter uma atitude sábia, assegurar o sucesso. Não adianta saberes encantar cobras se permitires que uma delas te morda. As palavras da boca do sábio são agradáveis, mas os lábios do insensato, mas os lábios do insensato o devoram. No início, as palavras da sua boca são tolice, e no final são loucura maligna. O insensato multiplica as palavras, no entanto, ninguém imagina o que está por vir. Quem poderá prevenir os outros sobre o que ainda virá mais tarde? Agora passa para nós Mateus capítulo 6, verso 6. Mateus capítulo 6, versículo 6. Vai dizer assim a palavra do Senhor Jesus: Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto e após ter fechado a porta, orarás o teu Pai que está em secreto, e teu Pai
que vem em secreto te recompensará plenamente. E quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que, devido ao seu muito falar, serão ouvidos. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo de que tendes necessidade, antes mesmo que lhe peçais. Por essa razão, vos orareis: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O resto todo mundo já sabe, em nome de Jesus, creio eu, amém? Amém. Irmãos, pode pegar pra gente o folder do Google, certo? Fazendo favor? E com cuidado com esse dedinho seu aí, porque você está acelerado hoje, tá? Vamos lá. Nós acabamos de ler 2 versículos onde um deles remete literalmente tudo aquilo que aquele videozinho do Satanazinho e seu aprendiz estava falando no início dessa pregação, dessa mensagem. E eu quero trazer para você hoje, apresentar para você um livro que é da Getsemane. Embora seja um livro, na minha opinião, simples, e com um material de certa forma exemplar, mas porém básico, foi um livro que nos ensina a vencer algumas dificuldades e também nos ensina a diferenciar, trazer a diferença sobre o que é carne e o que é o espírito maligno. Esse livro ele se chama Como Vencer o Demônio, e o autor dele é o Antônio Carlos Fernandes Menezes, que é o pastor, conhecido como Pastor Toninho. E esse livro ele vai nos trazer à memória também esta passagem que nós acabamos de ler em Eclesiastes capítulo 10, versículo 10, que vai nos falar justamente sobre o afiar o machado. A mensagem vai nos falar o seguinte: olha, do que adianta você insistir em derrubar uma árvore com um machado cego? O que vai nos trazer quando as mulheres, quando está lá na cozinha, vai cortar uma cenoura, alguma verdura, uma carne? Do que adianta você ficar ali com uma faca que não corta, simplesmente ela está cega? Você passa por cima da verdura, por cima da carne, e não tem lâmina, não tem fio, porque ela está cega. Do que adianta um homem lavrador estar ali a trabalhar o dia inteiro com a sua ferramenta cega? Do que adianta um carpinteiro cortar a árvore com machado cego? E do que adianta um prestador de serviço estar ali capinando o lote com uma enxada cega? E a pergunta que fica é que nós não estamos falando sobre ferramentas, nós estamos falando sobre vidas. Repare, é importante nós ressaltarmos que a ação de pegar o machado é diferente da ação de derrubar a árvore, de dar a machadada. Muitos de nós pegamos o machado, muitos de nós dormimos com o machado do nosso lado, muitos de nós olhamos o machado, falamos: olha que machado bonito, com cabo amadeirado, a sua parte de ferro é bem robusta, é bonita, tem umas marcas interessantes, é de uma marca boa, mas o que adianta esse machado ser o mais bonito e maior do mundo, se eu não o sei usar? Mas repare que não é sobre usar o machado que nós estamos
estamos falando é sobre afiar o machado. Usar o machado todo mundo usa. Todo mundo tem o machado à sua disposição. Mas o trabalho mais chato é você estar ali afiando a lâmina para que esse machado fique impecável e passa a cortar a árvore com a mesma precisão como se estivesse novo. O que eu quero te dizer nessa noite é que muitos de nós estamos vindo para a casa do Senhor simplesmente por vir, por ser mais um ambiente ou por ser obrigação. Muitos de nós estamos tendo a Bíblia somente para colocá-la de enfeite no nosso quarto, na cômoda, na sala, em algum lugar da nossa casa, ou simplesmente para deixar ela um pouco mais fedendo debaixo do braço, e usamos ela como se fosse o maior amuleto que existe no mundo. Mas nós mesmos que usamos ela não sabemos reconhecer o poder que ela tem. E eu repito, eu não estou falando de Bíblia, eu estou falando da ação. E essa ação, ela se diferencia entre duas ações: entre pegar o machado e dar a machadada na árvore. Como é que nós devemos pegar o machado? O exemplar de capetinhas que nós vimos aqui, eles falam duas coisas importantes sobre o jejum e oração. Dessa mesma forma, nós estamos afiando o machado. E agora você começa a entender que o machado não é a Bíblia. O machado somos nós mesmos. Pois é aqueles que vão para quebrar as portas. São aqueles que lutam para quebrar as barreiras. São aqueles que lutam para derrubar o império de Satanás, o reino de Satanás em nossas vidas, em nossa família, em nosso trabalho, no nosso colégio, na faculdade. Somos nós esse machado. E a ação de pegar o machado, e eu não estou falando que ninguém vai te usar para cortar, porque o machado, assim como a faca está no cantinho dela, e você pegando-a se corta, dessa mesma forma o machado tem esta vida própria. Por isso eu te digo que o ato de dar a machadada é muito diferente de pegar o machado. Misericórdia. O ato de dar a machadada, a ação, é diferente de pegar o machado. O que você está querendo dizer com isso nessa noite? Eu estou querendo te dizer que, assim como a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, muitos são aqueles que pegam o machado, ou seja, pegam o machado e vêm para a igreja, pegam o machado e leem a Bíblia, pegam o machado e falam da palavra de Deus, mas poucos são aqueles que param para afiar o machado. E por isso que nós temos hoje muitos cristãos dentro da igreja que dizem: eu estou cansado, eu estou exausto, porque não pararam para afiar o machado. Eu não entendi, não se preocupe, eu vou continuar te explicando. Se você não para afiar a sua ferramenta, e esta ferramenta é você mesmo, se você não para afiar o machado, você vai continuar dando machadadas e nada vai acontecer, porque ele está cego. E existem muitos cristãos que estão cegos dentro da casa do Senhor. Continuamente estão em
em coisas que não vão levá-lo a lugar nenhum, e não param para afiar o machado, para sair do cego, para eu vos abrirei os olhos para que veja todas as coisas. Muitos de nós somos os insensatos que dizem em Mateus capítulo 6, versículo 6, vamos falar desses insensatos. E o próprio versículo 10 de Eclesiastes, capítulo 10, também nos fala, capítulo 10, versículo 11 de Eclesiastes, vai nos diferenciar esses insensatos que cansam e não saem do lugar, batem na parede e não derrubam, porque não afiaram o machado. O que eu quero trazer para você nessa noite é a simples reflexão: como ninguém nunca pôde ter olhado para essas mensagens, mas eu quero te trazer uma mensagem hoje de uma forma diferente, com que você vai olhar para essas duas mensagens e refletir de uma forma que talvez você nunca tenha parado para ver. Quando eu estava hoje foi, graças a Deus, foi uma correria hoje levantei mais ou menos umas 9 horas, por aí 10, mais ou menos isso, né? E eu vi 2 filmes ontem. Um e meio eu vi com a Esther. O resto eu vi sozinho. E tinha um filme que eu até falei com minha mãe que ela precisava assistir. O primeiro filme que eu assisti, ele era um filme de terror, e pelo contrário, que muitos cristãos não gostam, eu não gosto. Da mãe que fica envolvendo aquele negócio, o capiroto, eu me imagino lá na frente, o capiroto assim na frente, eu falando, sai, em nome de Jesus. Mas brincadeiras à parte, eu estava vendo esse filme, e é engraçado que o nome desse filme era... Meu Deus, estava aqui na ponta da língua, fugiu o nome do filme. Enfim, não vou lembrar, mas quando eu lembrar eu falo. Esse filme ele trazia um tormento que vinha de geração em geração, que era uma insônia. E essa insônia era mortal. E eu já digo o nome do filme porque eu acabei de lembrar: Insônia Mortal. É o nome do filme. E esse filme ele traz algo importante para a gente, que, ao meu entender, havia uma certa mulher que era mãe dos 2 atores principais ali, e ela trazia consigo essa doença. E a história da Igreja Católica naquele filme, tá? Não estou falando que é verdade, na vida real, na história do filme, a Igreja Católica, um padre tinha um livrinho que ele estudou sobre aquele demônio. Existia um demônio chamado Demenon, que ele possuía as pessoas a partir do momento em que as pessoas não dormiam. Ou seja, a pessoa passava um certo tempo sem dormir. Esse demônio ele ficava entre o entre a sua noite de sono, você está dormindo, com a sua vida, você estando acordado, e ele estava ali paralelo a esses 2 mundos, entre o seu sonho e entre você são acordado. E a partir do momento em que você passava alguns tempos sem dormir, e não estou falando de 3 dias, 5 dias, 8 dias, eu estou falando de 1 mês, 9 meses, pessoas que realmente sofrem de insônia. E é engraçado que pela psicologia essas pessoas tendem a ficar malucas e futuramente morrer justamente por causa da insônia. E eu comecei a me questionar durante o filme, e a Esther já estava lá embrulhada lá na coberta, escondida. E chega na metade do filme e eles levam as pessoas para o porão, porque ninguém podia saber daquilo. Mas só que começa a acontecer coisas
com o irmão da jovem que estudava medicina e estava ali dentro da faculdade. Esse porão era dentro do campo das faculdades, e começou a acontecer coisas sobrenaturais, e um dos caras não queria que ninguém soubesse. E aí nós nos questionamos. Isso a gente deve levar para a vida, e eu aprendi isso. Se não é errado, para que fazermos escondido? Tem uma justificativa? Quando vão falar, intimidade, privacidade. O que eu quero te dizer nessa noite é que nada que se faz escondido é sério. Se você já viu alguém falar, eu preciso falar com você um negócio, vai ter que ser longe das pessoas. Coisa boa não vai vir, né? Se você falar, olha, isso eu não vou fazer perto de frente de ninguém, só eu e eu, alguma coisa errada tem naquilo. Mas só que às vezes nós esquecemos que aquilo que nós fazemos vem escondido aos olhos dos homens, mas não é escondido aos olhos de Deus. Por exemplo, uma pessoa pode beber escondida, mas sofre sequelas. Quais são as sequelas de uma pessoa embriagada? Perde o controle. O cheiro fica ruim por causa do álcool. Uma pessoa que sofre por tormentos de sua própria mente, ou um vício em pornografia, você pode perceber que essa mesma pessoa não olha, se for um homem, não olha para uma mulher de qualquer forma. Ele consegue olhar de tudo em maldade. Se uma pessoa que fuma escondido também tem sequelas, porque o cheiro é reconhecido por aqueles que não fumam, aqueles que sequer opinou-se então por trazer ou esconder as coisas. O que eu quero dizer para você nessa noite é que, mesmo que você finja que está afiando o seu machado, e no oculto você não afia o seu machado, quando você vem a público, dá para reconhecer que você não está com o seu machado afiado. Quem é o machado? Somos nós. É eu e você esse machado. Esther, vamos te dar um trabalho de novo. Coloca lá pra gente. Vamos elaborar juntos este texto de uma forma um pouco mais complexa. E eu quero que você entenda. Muitos pregadores acham isso chato, muitas pessoas acham chato, mas dessa vez vai ser necessário. Vai ser pela primeira vez que eu vou fazer isso. Coloca pra gente Esther, Eclesiastes capítulo 10, versículo 10. Eclesiastes capítulo 10, verso 10. Isso. Vamos examinar isso de pouquinho em pouquinho para a gente entender. Olha só o que diz: se o machado perder o corte, volta para mim fazendo favor, versículo 9. Quem remove pedras acabará sendo machucado por uma delas. E o que arrocha e o que racha lenha corre grande veneno. Próximo. Se o machado perder o corte e não for afiado, será preciso golpear com muita força. Ter uma atitude sábia assegura o sucesso. Pausa aí, volta lá. O que eu disse sobre a ação não fica simplesmente ao meu falar.
O que eu disse sobre a ação vem justamente sobre essa mensagem. A atitude sábia. Você afiar o seu machado é uma atitude sábia. E logo após ele dizendo, ele assegura o sucesso, ou seja, garante o sucesso. Quando você afia o seu machado em oração, leitura da palavra, jejum, em um devocional, em um momento só você e Deus ali no seu quarto, como vai nos dizer futuramente que a gente vai ler, você está se afiando. Porém, hoje nós não vemos isso muito frequentemente na casa do Senhor. Muitos de nós simplesmente chegamos na casa do Senhor Jesus, entramos da mesma forma, saímos talvez piores. E isso não é culpado, não foi culpado o pastor que trouxe a mensagem, não foi culpado o diácono que abriu o culto. Não coloque a sua culpa no irmão Hernani porque ele não tocou, por isso que você não sentiu a presença. O maior culpado de nós hoje não sentirmos a presença não é o ambiente em que nós estamos. Muitas das vezes somos nós mesmos, por não sabermos nos afiar. Mas é interessante que quando nós prosseguimos nessa passagem, versículo 11, não adianta saberes encantar cobras se permitires que uma delas te morda. As palavras da boca do sábio são agradáveis, mas os lábios do insensato o devoram. Pausa aí, congela, volta lá. O que é isso? A palavra do Senhor está nos dizendo é que aquele que é sábio, quem é sábio, segundo o que nós estamos falando aqui, são aqueles que afiam o machado. Esses são sábios, porque tem a ação, a atitude sábia ao afiar o seu machado. E aqueles que afiam o seu machado, eles têm uma atitude sábia, e da boca deles saem agradáveis. As palavras que saem de sua boca são agradáveis. Mas a boca do insensato, que porventura, se o sábio é aquele que afia a lâmina do machado, logo o insensato é aquele que não está afiando o machado. Da boca deste insensato o devora. Já percebeu quando nós queremos, por exemplo, nós vamos para uma roda de amigos, em um aniversário, por exemplo, você chega no aniversário, você conhece muita gente ou pouca gente que está ali no ambiente. Muitos de nós, pelo menos eu, tenho esse hábito. Se eu não conheço ninguém, eu vou chegar, sentar, ficar quieto no meu cantinho, certo? E obedecer a tudo aquilo que for proposto. Por exemplo, for a hora de cantar o parabéns, eu não vou ficar ali prostado ali, sentado naquela cadeira. Eu vou lá cantar o parabéns para parabenizar também a pessoa que eu vi ali estar naquela festa. Eu creio que ninguém vai numa festa de aniversário e ninguém sabe quem está aniversariante, né? Alguém já fez essa proeza alguma vez na vida? Tem uns invasores de festa assim que normalmente acontece isso, né? Mas quando nós estamos em um ambiente que nós não conhecemos ninguém ou a minoria daqueles lugares, a gente normalmente tende a ficar no nosso canto e falar nada. Se a gente senta em uma mesa, por exemplo, de amigos, e esses amigos são poucos que a gente conhece, a gente tende a ouvir mais e falar menos. Esta é a atitude de uma pessoa sábia. Agora, porém, uma pessoa tola, insensata, falaria muito, até mesmo perto daqueles que ela sequer conhece. Isso você pode falar, mas eu nunca faria isso. Talvez você
Mas tem muitas pessoas por aí afora que você não pode dar um sorrisinho para ela, perguntar como vai, ela já te conta a sua vida inteira. Fala: olha, eu sou divorciado, eu não sei o que, eu fui para Miami, eu fui para Estados Unidos, eu fui para Orlando, hoje eu estou aqui. Conta a vida inteira para você. São os famosos verdadeiros mineiros, né? Só falta convidar você para a casa dele para tomar uma xícara de café e comer um pão de queijo. Isso nós já analisamos esse versículo. Agora passa para o próximo, Esther. No início, as palavras da sua boca são tolice, e no final são loucura maligna. Esse versículo, meu Senhor da glória, volta. Esse versículo é simplesmente a continuação do versículo anterior. O versículo anterior ele termina falando sobre o insensato. Logo no próximo versículo ele vai nos dizer: no início, as palavras do tolo são tolice, ou seja, você para ouvir o que o tolo está falando, você falou: esse cara abre a boca, só sai merda. Não sai uma palavra para edificar, não sai uma palavra para me fortalecer. No início você acha que ele é tolo, ou seja, o nosso linguajar ele é burro, é pura burrice. Mas só que no final, as palavras dele não é mais tolice. A palavra dele se passa a ser loucura maligna. O que eu quero te dizer nessa noite é para você não ficar dando ouvido para os tolos, pois as palavras dele não têm nenhum crescimento para você, não tem nenhuma forma agradável para estruturar o seu casamento, estruturar a sua vida, estruturar o seu financeiro, estruturar a sua intimidade com Deus. Pelo contrário, as palavras dele soam para nós como loucuras malignas. Próximo para a gente analisar isso aí. O insensato multiplica as palavras, ou seja, se ele fala uma coisa, ele quer render o assunto, ele fala por demais. Toda pessoa que fala por demais acaba falando coisa que não deve. Portanto, seja sensato, não seja insensato. Seja sábio. Fale aquilo que você sabe, e se você não sabe, permaneça quieto e calado, para que pessoas não te vejam como esses insensatos, que falam pelos coxos, que falam pelos cotovelos, e sequer traz uma palavra de vitória, uma palavra de conquista, uma palavra de renovação para os nossos corações. Continuando lendo, ninguém imagina, no entanto, ninguém imagina o que está por vir. Quem poderá prevenir a outros sobre o que ainda virá mais tarde? Ninguém pode prever aquilo que sai da boca do tolo. Porque, como diz aquele ditado de Lica, pior já está e não pode ficar, né? Com esse mesmo ditado que ele ganhou lá a eleição. O que eu quero dizer para você nessa noite é que não espere muita coisa de pessoas que não são sábias. E quando eu digo sábias, não são aquelas pessoas que têm mestrado, doutorado, não são aqueles que porventura talvez sejam pastores ou porque têm livros feitos. Mas a pessoa sábia é aquela que está afiando o seu machado todos os dias, diariamente. Ele acorda cedo para afiar o seu machado para começar o dia e derrubar quantas árvores vier pela frente. E no final do dia, ele afia o seu machado para que por acaso aconteça dele esquecer de afiar o machado pela manhã, ele já tenha afiado à noite, após um longo dia de trabalho.
Esther, coloca pra gente Mateus capítulo 6, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor Deus: Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E o teu Pai que vê em secreto te recompensará plenamente. Pausa aí, congela. Nós acabamos de ler que um aconselhamento da Bíblia, ele para mim, para a minha pessoa, vira uma ordem. Primeiro, quando nós formos orar, entramos para o nosso quarto ele é lugar de intimidade. Nunca leve algo que eu sempre aprendi, nunca leve pessoas que você não conhece para dentro do seu quarto, para verem o seu quarto, conhecer o seu quarto. Porque é no seu quarto que a maioria de nós oramos, é no seu quarto que a maioria de nós dormimos, é no seu quarto que gera a intimidade entre os cônjuges, é no seu quarto que também ali se deve estar estabelecido um quarto de oração. Lembra daquele filme Quarto de Oração, o filme Rogério? O quarto de oração não é de 4 pessoas, não é um quarto da oração, não. É literalmente um quarto, um cômodo para orar. Faça do seu quarto, do seu aposento, um quarto de oração. Um quarto onde você entra, se sente aliviado. Um quarto onde você entra e todas aquelas acusações, aqueles pesos, você deixa do lado de fora, entra e aproveita aquele momento a sós com Deus. Por isso nós devemos ter o nosso quarto em secreto, pois o Pai que está em secreto, que te vê em secreto, te recompensará plenamente. Próximo. E quando orardes, não useis de vãs repetições como fazem os pagãos. Todos nós já sabemos o que são pagãos. Povos pagãos. São todos aqueles, normalmente nós costumamos falar, que os pagãos são aqueles que estão lá do lado de fora do mundo, que não estão dentro da igreja, que não são filhos, assim como nós. Mas eu sinto muito de informar que se você tem porventura uma cultura diferente, de certa forma, ao expressar o entendimento diferente da Bíblia, você é um pagão. Assim como manias que vem nos trazendo de geração em geração, que se torna paganismo, como a dança na festa junina, dança no carnaval, festejar o Natal e a Páscoa de forma errada, são coisas pagãs. Infelizmente hoje nós temos muitas pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas preferem interpretá-la e usá-la da forma errada. Eu não estou falando para você usar da forma certa e sair batendo na cara das pessoas falando que estão erradas. Pelo contrário, primeiro sempre olhe a sua lâmina e não se preocupe com a lâmina do próximo, pois quem tem que amolar a ele é ele mesmo. Próximo para a gente, Esther. Portanto, não vos assemelhais a eles, porque Deus, volta para a gente estar no versículo anterior que eu pulei uma parte. Pois imaginam que devido ao seu muito falar serão ouvidos. É aquele mesmo exemplo de falar muito por demais e falar coisas que não virão a ser estrutura para o nosso lar, que não serão benéficas para a nossa
Falar muito não é sinônimo de sabedoria, é sinônimo de tolice. Pois todos aqueles que falam demais e ouvem menos, têm isso dentro de si. A tolice corroendo o seu próprio coração e tudo que ele fala. Não vem mais da parte de um Deus como o nosso, mas vem da parte de um exagero da sua própria parte. É igual muitos pregadores que nós vemos dentro da casa do Senhor, que começam a falar na Bíblia e daqui a pouco estão falando achismos, estão falando coisas que eles mesmos acham, que eles interpretam, mas de uma outra certa forma. Aqueles que falam menos, falam o necessário. Ele não fala pouco, ele fala o necessário. Se você vai evangelizar uma pessoa, não fique falando muito, fale o necessário. Se você vai abençoar alguém, não fale muito, fale o necessário. O extraordinário deixe para que Deus atue. Não é da sua conta o extraordinário. Você precisa falar o necessário. O necessário para que ele se converta. O necessário para que ele volte para a casa do Senhor. O necessário para que a pessoa entenda a palavra. O necessário para que a pessoa veja Deus de uma forma diferente com que ela vê. Nós fazemos o necessário na parte do Evangelho. O extraordinário quem faz a Deus. E nós continuamos no próximo versículo. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo de que tendes necessidade. Ele sabe o seu necessário. Ele sabe o que você está necessitando. Ele sabe o que é necessário para que você traga novamente a estrutura de uma nova pessoa em Cristo. E aí nós continuamos lendo, antes mesmo que lhe peçais. Todos nós sabemos essas formas. Antes mesmo de nós falar, somente uma lágrima diz muito e diz aquilo suficiente que Deus quer ouvir. Próximo versículo e a gente termina dessa forma. Por essa razão, vos orardes assim. Fica de pé nesse momento. Assim como a palavra do Senhor Jesus diz, nós queremos orar nesta noite dessa forma. Você que sabe, você que não sabe, pode olhar para o telão, mas você que sabe, ore em si mesmo e diz: portanto, orardes assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai do mal. Pois o teu reino, o teu poder e a glória para todos sempre. Amém. E graças a Deus. As palmas louvam o Senhor Jesus nessa noite, em nome de Jesus. Já pro Marcos, faça-me um favor, nessa noite. Nós estaremos entrando neste momento de oração pelos dizimistas e ofertantes. E eu disse semana passada que nós levantaríamos os dizimistas e ofertantes na igreja neste dia, exato dia, presente dia, neste momento. E nós estaremos orando para eles após o culto. Nós estaremos orando para esses dizimistas e ofertantes que estarão aqui abençoando a casa do Senhor Jesus. E assim como eu